Tá gravando, agora tá gravando, agora começou. Então, a FCC, articulação entre tempos e modos verbais, eu separei duas questões sobre isso. É bem tranquilo, vocês devem ter percebido que é bem tranquilo. Flexão verbal, dependendo do verbo, do tempo, já pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada inacessível. Identificação de tempos verbais. Nas últimas provas, eles têm cobrado muito a identificação do pretérito mais que perfeito. Começaram com essa onda. Vozes verbais é só prestar atenção ao tempo para fazer a conversão. E concordância é só prestar atenção ao sujeito, que geralmente vem distante do verbo. Então, olha só. Primeira questão, para a gente começar já a praticar, já temos aí alguns minutinhos. Quem tinha que chegar atrasado chegou. A frase, nada do que tiver contemplado será suficientemente inédito, conservará uma correta articulação entre tempos e modos, caso se substituam as formas sublinhadas respectivamente por. Aí você vai me perguntar, o que está sublinhado aí? Dá para perceber pelo gabarito, né? pelas opções, melhor dizendo. Então está aqui, ó, tiver contemplado. Nada do que tiver contemplado será, né, suficientemente. É isso que vou até fazer aqui, ó. Pronto. É isso. Aí a banca sugere, o que você vai fazer lá, se aparecer esse domingo? Na pior das hipóteses, pega opção por opção e joga lá. Você vai ver que uma combina e outras não. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas você não vai errar, não vai perder o gabarito. Porque não tem nenhuma fórmula, galera, não tem nada assim. Decora aí uma listinha de tempos verbais que se relacionam com outros tempos verbais. Imagina, pegar todas as possibilidades, se o primeiro verbo vier no presente do indicativo, o segundo vem no presente subjuntivo. Você vai ficar gastando um tempo enorme decorando isso e dá para fazer sem esse decoreba. Aquela coisinha, articulação, só para que a gente entenda o terreno, né? Articulação entre tempos e modos é aquela coisinha que, por exemplo, quando não acontece, sai um texto assim, você já deve ter ouvido alguém falar, você quer que eu pego? Você quer que eu pego o material? Quer dizer, esse você quer que pede um subjuntivo lá na frente, você quer que eu pegue. Então, quando a pessoa não faz essa articulação correta, ela fala, você quer que eu pego? Você quer que eu pago? E aí o texto fica sem a correta articulação entre os tempos e modos verbais. Eu estou dando um exemplo grosseiro. Né? Um menos grosseiro que muita gente usa eu pensei que você trabalhava com fulano. Eu pensei que você trabalhasse. Né? No uso formal, eu pensei que você trabalhasse com fulano e não, eu sei que você trabalhava. É essa a ideia. Então, por exemplo, se você pegar a letra A, você vai ver que vai ficar ruim. Nada do que contemple teria sido. Aí você pode até fazer um paralelo, né? Usa um outro contexto, se você não quiser trabalhar com o contexto da prova, mas nada do que contemple teria sido não faz sentido, porque o contemple não está pedindo um teria sido. Nada do que tivesse contemplado seria. Aí beleza, nada do que tivesse contemplado seria. Por exemplo, você poderia fazer um paralelo, ó, nada do que eu tivesse escrito serviria para que ele compreendesse o texto. Nada do que eu tivesse escrito serviria, nada do que eu tivesse contemplado seria. Harmonizou. Pronto. Aí vai para C, ó, nada do que fosse contemplar é suficiente. Olha que coisa tosca, nada do que fosse, né? Nada do que eu fosse dizer é suficiente, não faz sentido. Nada do que viesse a contemplar terá sido, letra D. Imagine, ó, nada do que eu viesse a escrever terá sido suficiente. Nada do que eu viesse a comentar terá sido convincente. Não faz sentido. E nada do que contemplaria será, pior ainda, né? Nada do que eu faria será suficiente. Não faz sentido. Então, a questão com gabarito dado. Vocês chegam ao gabarito colocando o que a banca oferece lá no texto original e verificando que em 4 situações não haverá harmonia, somente em uma vai ser o gabarito. Então, gabarito letra B. Aí a 2, só para não fazer uma sequência sobre o mesmo assunto, eu mudei um pouquinho, depois eu volto para esse assunto na 3. Na 2 é concordância, e quem já treinou um pouquinho de FCC já sabe que quando é concordância, é só prestar atenção, porque eles vão colocar o verbo longe do sujeito, o sujeito longe do verbo, vão dar aquela afastada básica, pergunta ao verbo para achar o sujeito e resolve. Então aqui, logo na letra A, já tem uma criança aqui, ó, já tem um move. Não move a um navegante como a Mirklink, advertências como as de Sartre. Pergunta logo, o que é que não move?
são as advertências. Aí talvez você vai me dizer assim, mas ali na hora eu pensei que o sujeito fosse navegante. Repare que tem a preposição, ó. Essa preposição já é uma dica legal para você perceber que esse cara não é o sujeito. Não é o navegante que não move, é alguma coisa que não move a esse navegante. E aí, no caso, essa coisa é advertências no plural. Então teria que ser não movem. As advertências, como as de Sartre, não movem a um navegante como a Mirklin. Beleza? A B. Há muitos navegantes, tentou, ó, já marca a criança aqui, já marca o verbo e pergunta para ele, cadê o sujeito? O que é que tentou? Aí você pode dizer assim, eu pensei que fosse a muitos navegantes. Olha a preposição aqui, dando a dica de que esse cara não é o sujeito. O sujeito está depois. A façanha marítima, enfim, conseguida por Amir Klink, tentou a muitos navegantes. Então o sujeito está aqui, ó, a façanha. É tudo isso aqui, na verdade, né? Mas eu vou ficar só com o núcleo aqui, só com façanha. A façanha é o núcleo no singular. Então, esse tentou está certo. O gabarito aqui é a letra B. Beleza? Só fazer isso lá no domingo, quando a banca vier com essa graça. Ó, são dadas, já marca o verbo aqui, já marca a criança. Ó, são dadas a poucas pessoas gozarem da solidão como uma alternativa. O que é dado a poucas pessoas? Sujeito oracional, ó. Verbo, ó, gozar de alguma coisa, no caso, gozarem de alguma coisa, é dado. Então não pode ter esses são dadas aqui no plural. Não faz sentido algum. Olha a letra E, já começa com o verbo, já marca o verbo, já marca o elemento importante. O que era no convívio das estrelas, no cruzar das neblinas? Ó, o que esse era? Na verdade, aqui é o outro sujeito oracional, né? Era aqui que ele fazia alguma coisa, né? Era no convívio das estrelas que o Amir Klink fazia ou fez sua travessia. Ele fez sua travessia no convívio. Nada justifica esse era ou no plural. É outro sujeito oracional. Troca esse quezinho por isto, né? Isto acontecia no convívio. E a o que é que abrigou-se nos porões de sua alma? A graça. Ó, só o núcleo aqui. Graça. Você nem precisa fazer isso na hora, né? De ficar marcando. Eu estou fazendo aqui mais por uma questão didática, mas assim, a banca sempre usa esse expediente. Inverte, joga sujeito oracional, coloca verbo distante, às vezes trabalha com aquele verbo, aqui, trabalhou na E, né? Verbo mais C, sempre fazem isso. O roteiro é sempre esse. Então não tem surpresa. Domingo, se a banca cobrar concordância verbal, já pega a canetinha, marca o verbo, não se impressione com os carinhas. Olha como a estratégia é mesmo, ó. Sempre tem um carinha com preposição combinando. Ó, tem um navegante no singular combinando com o móvel, mas esse carinha não é o sujeito. Tem há muitos navegadores no plural para a galera achar que não, a B está errada. Né? Tem há poucas pessoas no plural na C para a galera achar que o são dadas se justifica. Então é sempre essa estratégia. É só ficar atento que você mata isso aí mole. Tá? Marca o verbo, busca o sujeito que normalmente está longe e não aceita o cara preposicionado como sujeito. Voltamos para o conteúdo da primeira. Sucede também que após esse lapso de tempo, o mestre seja não apenas esquecido, mas passe a ser negado. Tá aqui, seja e passe. Aí ele quer de novo articulação, eles gostam, têm cobrado isso com frequência. Articulação, de novo, vou fazer vou dar o mesmo conselho, coloca uma por uma lá, que você vai ver que em 4 não vai combinar. Ó, pegar a letra A, se fosse a letra A o gabarito, lá, fosse e passaria, vê se fica bom. Sucede também que após esse lapso de tempo, o mestre fosse não apenas esquecido, mas passaria. Tá estranho, eu não estou muito seguro, não estou muito segura. Faz até um paralelo. Sucede também que após a prova, o candidato fosse aprovado, não apenas aprovado, mas tomaria posse. Estou usando um paralelo. Tá mais, né, aqueles trechos do texto, aqueles trechos ali da questão, pega só a forma verbal e joga para um paralelo, para um contexto, de repente, mais confortável. Então, você não diria isso, né? Esse lapso de tempo, o candidato fosse não apenas aprovado, mas passaria, mas tomaria posse. Dá. Aqui, ó, B, se fosse a B, o gabarito. Sucede também que após esse tempo, o candidato fosse não apenas aprovado, mas tomando posse. Esse gerúndio, inclusive tem gente fazendo isso na redação, usando o gerúndio de forma indevida, tem chamado a atenção de algumas pessoas. Quem sabe, né? Quem já deve ter ouvido lá o meu carinhoso conselho para não fazer isso. Né?
Galera, não usa gerúndio se não for para trabalhar com ações simultâneas, né? Evita esse gerúndio aí. Não combina, não combina. Esse lapso de tempo, o candidato fosse não apenas aprovado, mas tomando posse. Não dá. Vamos pegar esse. Após esse lapso de tempo, o candidato seria não apenas aprovado, mas terá tomado posse. Você construiria um negócio desse? O candidato seria não apenas aprovado, mas terá tomado posse. Não dá. O candidato será não apenas aprovado, mas tomara, aqui é tomara, é passara, cuidado que não tem acento, hein? Não é passará, não, é passar, é aquele pretérito mais perfeito que a gente não usa. Então, também não combina, né? Após esse lapso de tempo, o candidato será não apenas aprovado, bonitinho. Ó, olha aqui, ó. Sucede também que após esse lapso de tempo, o mestre fosse não apenas esquecido, mas passasse a ser negado. Que o candidato fosse não apenas aprovado, mas tomasse posse. Tranquilo, letra E. Recreio, recreio. Falei, isso aqui é lazer, isso aqui é molezinha. Se cair isso domingo, é para agradecer. Outra de concordância com aquele mesmo perfil, vamos lá, ó. Em nada contribui, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. O que é que não contribui para alguma coisa? Os fatores. Fatores é plural, contribui é singular, já não rola, não dá. Letra B, marco logo o verbo, para ganhar tempo. O que é que não importa? O que é que não importa para quem queira conhecer de fato uma cidade? As cristalizações. Vai lá. Começa a fazer uma, duas, três, quatro, cinco, já vai fazendo com tranquilidade. Ó. Constitui, sempre tem uma com verbo ser, sempre tem uma opção. Aí, vamos lá, pelo menos uma, né? Às vezes mais. O que é que se constitui ao mesmo tempo? Opa, uma visão pertinente e uma visão desviante. São duas coisas. Sujeito composto, verbo no plural, tá certinho. Letra C está correta. O que é que costuma adaptar-se aos critérios na letra D? O organismo. O organismo é singular, então não pode ser esse costumam no plural, tá vendo? Usam sempre o mesmo expediente. O que é que se evocava na letra E? Não estou nem lendo o texto todo, hein? O que é que se evocava? Os nomes, ó. Os nomes eram evocados, então evocavam-se os nomes, né? Erro de concordância. A, B, D e E com erros de concordância. E todas as opções com a mesma configuração. O verbo primeiro, o sujeito lá na frente. Aí tem um para, né? Uma preposição aqui, para, no meio do caminho, mas enfim. Molezinha. Letra C, número 4. Vou fazer a quinta e vou abrir para pergunta, hein? Vamos lá. Bom, galera, essa aqui, então, vocês têm que torcer para cair uma questão de voz passiva. Isso aqui é uma delícia de fazer, porque olha só, qual é o foco? Tá aqui, ó. Olha para esse carinha do texto. Eles vão dar um texto para vocês, ou na passiva ou na ativa, não importa. Eles vão dar um texto, numa das vozes. Pega o verbo, dá uma marcadinha no verbo, dá uma paquerada nele e pergunta assim, qual é o tempo dessa criança aqui? Qual é o tempo desse verbo? Qual é o tempo de adaptam? Vocês estão respondendo aí, presente. Né? Eu estou ouvindo, estou ouvindo o pensamento de vocês, presente no indicativo. Vem aqui para baixo ó, e elimina o que não for presente. Joga fora. Terão é futuro. Joga fora no lixo. Haverão é futuro. Joga fora no lixo. Ó, virão, futuro. Já queimou 3, só de olhar o tempo do verbo. Tem mistério nenhum. E acreditem, a banca é tão generosa que às vezes a banca oferece 4 opções com tempo verbal diferente. Então, se eu tenho presente no texto original, na hora de fazer a conversão de voz, eu tenho que manter o presente. Eu só tenho presente na A e na D. Agora, você que é uma pessoa sagaz, perspicaz, você sabe que na voz passiva, ou no texto original, que vai ser convertido, no texto original não tem a forma verbal ficar. Se não tem essa forma verbal no texto original, não pode ter na resposta. A resposta é esta aqui. Porque quando você converte para passiva, você joga o verbo ser mais o particípio, né? Foi o que eles ofereceram aqui, a passiva analítica. Então, se eu tenho verbo no presente, eu vou lá para o roteiro e queimo 3 opções que me dão o verbo no futuro. Sobram 2, a letra A me traz um verbo que não está no texto original. Então, eu não vou perder tempo com isso. 5 de dado. Vamos lá, vou voltar. Vou voltar, não, vou continuar. Vamos para a sexta. Ó, a sexta é aquela que impressiona pelo tamanho, né? Um monte de coisa marcada aqui. Aí você, Jesus, muito verbo, os caras marcaram.
Tá, eu não vou ler isso tudo aqui não, tem um monte de verbo. Ele só pergunta o seguinte, ó. A cronista relata uma série de fatos ocorridos no passado. Tá, tem um monte de coisa ocorrida no passado aqui, legal. Um fato anterior a esse tempo passado está indicado na seguinte forma verbal, pela seguinte forma verbal. Todo mundo sabe que o fato anterior ao passado é o passado do passado. Conhecido academicamente por pretérito mais perfeito. Por isso que ele é mais que perfeito, né? Porque ele é o passado do passado. O perfeito é passado. Você estudou, você perguntou, você questionou. Aí tem uma ação anterior a esse termo aí, a essa ação no passado, aí vai ser o pretérito mais que perfeito. É isso que ele está perguntando. É um jeito de pedir assim, marque o verbo que está no pretérito mais que perfeito. Aí você não tem nenhuma dificuldade para cravar isso aqui, né? Fugira é o pretérito mais perfeito. Outra possibilidade que a banca pode fazer lá no domingo é pedir uma conversão para o pretérito perfeito composto. Aí você sabe que o pretérito mais que perfeito composto, ele é feito sempre com ter ou haver no imperfeito, mais o verbo que está ali no particípio. Então pode ser, o fugir é a mesma coisa que havia fugido ou tinha fugido. Tá? Essa é uma outra possibilidade. Em vez da banca perguntar ou sugerir uma identificação, ela vai jogar uma que pode substituir, uma correspondente. Então, o mais que perfeito, simples, é esse que a gente quase não usa. Fugira, estudara, convencera, partira. A gente prefere havia fugido, tinha fugido, havia participado, tinha participado. A gente gosta mais do composto. Beleza? Letra B. Passado do passado, fato anterior a esse do passado. Esse é o pretérito mais que perfeito. Sétima é aquela de flexão verbal, é só pegar o modelo e seguir o modelo. Para você não errar flexão verbal na FCC, usa sempre a referência do modelo. O que eu estou querendo dizer com referência do modelo? Esse aqui está até marcadinho, o Word marcou. Olha como, nem o Word sabe fazer isso, ele só marcou a letra A e a letra E. Né? As outras opções ele não marcou, ele não identificou o erro. O Word, coitado. O Word não passaria numa prova de português da FCC. Olha só, eles não se proporam. Aí você está com dúvida, tá certo? Eles não proporam, eles não se proporam. Você ficou com dúvida lá no domingo, bateu uma insegurança. Pô, eu ouço isso, alguém falou isso perto de mim. Tá. Propor deriva de pôr. Você não diria eles não poram. Você diria eles não puseram. Então eles não se propuseram. Beleza? Ah, Alexandre, mas pô, quase ninguém fala eles não propuseram. Por exemplo, se ela propor 20%, eu vou fechar o negócio. É muito mais comum do que se ela propuser 20%. Tá, mas o mais comum não é a sua referência para fazer a prova, é a regra. Você diria se ela pôr ou se ela puser. Se ela puser, então se ela propuser. Beleza? Vai pela regra, vai pelo modelo, pela referência. Copia, copia. Por é a sua referência para avaliar a conjugação, para conjugar e para avaliar na prova a conjugação de todos os derivados dele. Propor, depor, repor. Lembra aquele caso famoso do jornalista? Né? Logo mais, quando fulano, era um artista, era uma celebridade, logo mais, quando fulano depor, ele mandou essa. Ele diria logo mais quando fulano pôr? Não, logo mais quando fulano puser. Então, logo mais quando fulano depuser, os advogados vão. Beleza? Pode achar estranho, eu não tenho nada contra você achar estranho, mas se você copiar o modelo, você não erra a flexão verbal no domingo. Eles não se propuseram. Olha a letra B de bola da questão 7. Sendo desconsiderados os ritos da hospitalidade, há o risco de se perder seu significado. Não tem nada demais aqui, né? Aí essa tá tão evidente que vai gerar aquela desconfiança, né? No domingo a pessoa vai dizer assim, essa letra B tá muito óbvia, não deve ser essa não, deve ter uma pegadinha que eu não tô percebendo. Galera, quase sempre a resposta é óbvia mesmo, tá? Olha a letra C, com o famoso intervirem. Será que tá certo? Aí na dúvida, pô, tô com dúvida aqui, tá estranho, não tô muito firme. Intervir deriva de vir. Você diria se eles não virem amanhã ou se eles não vierem amanhã? Se eles não vierem amanhã, pô, preparei tudo aqui, se eles não vierem amanhã, vai ser muito ruim. Se eles não vierem, ó, se vocês não vierem à minha festa, eu vou ficar chateado. Se vocês não vierem, se eles não vierem, então se não intervierem. Intervierem. Tem gente, inclusive, que erra ali no intervir no passado, né? A polícia não interviu. Não, a polícia não interveio.
né? Interview é entrevista em inglês. Não é por haver se submisso. Aqui está podre, né? Não é por haver se submetido. Submisso não faz sentido nenhum aqui. Participe é submetido. E a letra E, o Word já marcou, né? Contradizeram, não, contradisseram, porque você diria, eles disseram, né? Então, eles se contradisseram. Essa está bem escancarada. Vale o mesmo para os derivados de ter, que não apareceu aí na questão, mas manter. Então, se ele mantiver o ritmo, se o policial detiver o criminoso, se o governo retiver a mercadoria, joia, cuidado que já caiu em prova, enquanto o artista não entretiver a plateia, é muito tentador dizer enquanto o artista não entreter, tá? Mas é enquanto ele não entretiver, porque você não diria enquanto o artista não ter, você diria enquanto o artista não tiver. Então é entretiver. Usa o ter como referência para os derivados dele, o por como referência para os derivados dele, e seja feliz. Vamos lá. Galera, olha só. Este assunto de coordenação e subordinação é um assunto praticamente certo. Eles cobram muito isso. Vale a pena você lembrar aquela época da escola, uma época que você decorava as conjunções para fazer a prova bimestral. Toda vez que a gente pergunta, né, quais são as conjunções adversativas, vem aquele coral, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. O que comprova que tem serventia, aquele período lá da adolescência, você reclamava, não gostava, mas funciona, para alguma coisa funciona, serve para alguma coisa. É a pergunta famosa que o aluno faz na escola, né? Eu vou usar isso? Aí, você vai usar. Olha você, 65 anos depois de passar pela escola, necessitando desse conhecimento. Beleza? Agora, não fica só nessa lista memorizada, dá uma relativizada, porque alguns conectores, como você bem sabe, eles podem apresentar valores diferentes, de acordo com o contexto. Outros são fixos, são rígidos, por exemplo. Isto aqui, ó, o portanto, só serve para uma coisa na vida, para concluir. Você só usa o portanto para concluir. Muita gente, inclusive, começa o parágrafo de conclusão da redação com portanto. Eu não recomendo o que algumas pessoas fazem assim, conclui-se, portanto, aí eu acho que está sobrando, né? Se você está concluindo, dispensa o portanto. Se você vai usar o portanto, dispensa o conclui-se. Não há necessidade de conclui-se, portanto, né? Tem gente que vai um pouco além da fala assim, diante dos fatos expostos, conclui-se, portanto, galera de texto jurídico. Quando vem essa embromação, já sei que é a galera de juridiquês. Conclui-se, não, como é que é? Diante dos fatos expostos, conclui-se, portanto, galera, por favor, né? Os juridiquês têm muito isso, né? Venham por meio dessa, jura que você vem por meio dessa, se você não escrever, você não ia perceber? É claro que você está vindo por meio dessa, está me entregando um texto, é porque você está usando o texto para vir, né? Não precisa botar venho por meio dessa, joga direto lá, solicitamos que, não precisa colocar venho por meio dessa, solicitar, não precisa. Beleza? Então, o portanto é conclusivo, mas não usa lá na conclusão da sua redação junto com conclui-se que não, fica desnecessário. Aí, como diz o filósofo, né, tudo demais é sobra. Qual é o sinônimo do portanto? Por conseguinte, é o único que bate. E repare aqui que a banca, generosa como é, ela joga alguns pares, né? Às vezes até alguns trios. Olha a letra A, letra B, letra E. Tudo da mesma família ali, apesar, no entanto, não obstante, tudo com valor de oposição. Não tem oposição, tem conclusão. Domingo, pintou, portanto, por conseguinte. Aí você pode trocar também, né? Se a banca não oferecer um por conseguinte. Você pode colocar um logo, né? Ou tem um logo à disposição, tem um assim, né? Sendo assim, tem um então, que é muito usado para começar texto, né? Tem uma galera usando então para começar frase, né? Então, Alexandre, eu queria saber, né? Muita gente fazendo isso. Então é para concluir, tá legal? São elementos que você pode usar no lugar do portanto. E a conclusão tem um quê de consequência muitas vezes, né? Dependendo do contexto, também cabe um elemento de conclusão, tá? De consequência. Que eu acho que vem numa questão aí. A 1 é D, vou para 2. Ah, não, a 2 é outra. Ó. A lei servia assim de fachada e a impunidade ameaçava ser eterna. A FCC começou a cobrar sim, já tem umas provinhas aí, umas 3 ou 4, de 2025, ela fez isso. Ela reescreve o texto original mudando a sequência para ver como fica. Ó. Aí ele vai começar com essa segunda parte, depois do E. A impunidade ameaçava ser eterna.
Para você matar essa questão, tem que entender qual é a relação que existe aqui. A lei servia de fachada e a impunidade ameaçava ser eterna. Qual é a relação que existe aqui? Bom, de modo A, traz consequência. Eu falei que tinha uma consequência aqui, uma conclusão. De modo A, traz uma consequência. Quando você usa de modo A, você introduz uma consequência. Depois que você argumentou lá no parágrafo de desenvolvimento, usou ali vários fatos para confirmar o que você disse, aí depois você pode até colocar de modo que ou de modo a perpetuar tal desigualdade, de modo que a desigualdade se perpetua. Pode usar o de modo que, de modo a. Beleza? Aí não é o caso, porque uma coisa não é, a impunidade ameaçava ser eterna. Isso não traz como consequência a lei servir de fachada. Né? A impunidade ser uma ameaça, ou haver uma ameaça de impunidade eterna, não traz como consequência a lei servir de fachada. Não é a intenção do texto. Não há uma intenção de trabalhar causa e efeito aí. Conquanto, na letra B de bola, conquanto, e ainda que, na letra D de dado, são sinônimos. Então você já pode cortar os dois. Conquanto a lei servisse, é contraste, né? É concessiva, ainda que é concessivo. Sinônimos de não obstante, embora, apesar de, mesmo que, por mais que, joia. E o para da letra C é finalidade. Agora, repare, qual é a intenção do autor com o texto original? É estabelecer uma distinção. Né? A lei servia de fachada, ou seja, a lei era só uma situação mais teórica, né, do que prática, só algo aparente. E a impunidade ameaçava ser eterna. Se a lei é só algo aparente, a punição não vem, não é? Aí fica uma impunidade. E aí ele usou um enquanto aqui para estabelecer essa ideia de diferenciação, né? Colocar em campos diferentes, que é o papel do E aqui. Até pelas opções que a banca ofereceu, o gabarito só pode ser mesmo a letra E, beleza? Enquanto a lei servir de fachada. Como se você dissesse, por exemplo, fulano é organizado e Beltrano é relaxado. Fulano é organizado enquanto Beltrano é relaxado. É um enquanto com valor de distinção. O enquanto, como vocês sabem, pode ter valor temporal também, mas não é o caso aqui. Tá? Vamos para 3. Bom, a 3 é muito tranquila. Embora privado, você já decorou que embora é concessivo, embora privado no estado social de muitas vantagens na natureza, ele soube adquirir outras. Esse elemento pode ser substituído, preferência deve ser essa, né? Pedir substituição. Se eu sei que o embora é concessivo, eu vou procurar um concessivo aqui. Mas vamos lá, um por um. A menos que, o que esse cara faz da vida? A menos que é condição. A menos que você pague à vista, não receberá o brinde. Ou seja, para receber o brinde tem que pagar à vista. Você não vai participar da reunião, a menos que o gerente autorize. Então, a condição para você participar da reunião é a autorização do gerente, a menos que, tá? É condicional. Porquanto, pessoal, porquanto é causal ou explicativo, é sinônimo do porquê junto, sem acento, é sinônimo do pois, é sinônimo de uma vez que. Para, a gente já viu numa outra questão, finalidade, eles têm oferecido muito essa preposição para com valor de finalidade, né? A fim de, esse a fim de é separado. E uma vez que, né? Eles tiraram o que para botar lá soberbado, uma vez também seria, uma vez que, né? Seria causal, seria sinônimo do porquanto. O gabarito é a letra D, conquanto, sinônimo de embora, conquanto conquanto esteja fazendo frio, ele resolveu dar um mergulho na praia. Embora esteja frio, ele resolveu dar um mergulho na praia. É isso, embora e conquanto, sinônimos. Já já eu abro para perguntas, vou adiantar aqui, que eu quero falar de redação no final, então não quero gastar muito tempo aqui. Venha o grande homem, contanto que. E aí, contanto que faz o que da vida, galera? Qual é o papel do contanto que? Exatamente, condição. Né? Exatamente o que você respondeu aí. Condição, condição. Contanto que é condicional. Letra E. Ah, eu quero usar o contanto que com outra intenção. Eu estou fazendo aqui no meu texto, eu quero usar um contanto que e quero revelar aqui uma relação diferente da condicional. Não vai conseguir. Se você escolheu o contanto que, você vai comunicar uma ideia de condição, queira você ou não. Ele serve para isso. Contanto que você pague à vista, receberá o brinde. Contanto que o gerente autorize, você participará da reunião.
contanto que você treine redação no gabaritano, você será aprovado. É a condição. Rapaz, esse exemplo agora ficou bom, hein? Vou ganhar uma estrelinha. Vamos para o 5. Já vou abrir para a pergunta, calma. Aqui, ó, a menos que a gente viu agora. Pô, assim que é bom, por isso que é bom fazer questões. Por isso que é bom, porque eles repetem, né? Falta, falta, falta criatividade ou falta boa vontade, né? A banca, ela elege ali um grupinho e fica sempre em cima daquilo, né? Vai trabalhar a concordância sempre com aquele roteiro, vai trabalhar a transposição de vozes verbais, da ativa para passiva, da passiva para ativa, é sempre mudando o tempo do verbo. Então, fica de olho nisso, a menos que a condição. Fiquei conjecturando, gostaram desse conjecturando aqui, ó? Eu sei que você sentiu falta do C, né? Não é conjecturando também serve. Fiquei conjecturando, que o casamento é uma rara coisa, exigindo a todo instante, a menos que os vá perdendo no afã de atirá-los sobre o marido. E eles, não o marido, sumam pela janela do apartamento. A crônica é bem leve, bem legal, né? O sujeito está questionando por que a mulher gosta tanto de sapato, e aí ele faz uma conjectura, talvez porque ela perca muitos pares atirando naquele inútil que vive com ela, né? É mais ou menos essa a ideia. E aí, galera, a menos que só se ele é condicional, à medida que é proporção, não serve. Apesar é concessão, não serve. E de maneira que é o quê? Exatamente, de maneira que é consequência, né? É igual a de modo que. De maneira que, de modo que, a fim de que é finalidade. Exatamente, a não ser que é igualzinho a menos que. Você poderá, você não vai participar da reunião a menos que o gerente autorize, a não ser que o gerente autorize. E esses dois, galera, o a menos que e o a não ser que, eles são condicionais, mas eles não equivalem a caso, a contanto que, tá? Tem uma diferença. Quando você usa caso, contanto que, se, você traz um fato que acontecendo vai provocar o outro. O a menos que e o a não ser que, eles trabalham diferente. Não acontece um fato para poder acontecer o outro. Tá? É mais ou menos o seguinte que eu estou dizendo. Ó. Olha aqui. Ó. O time será rebaixado a menos que vença o próximo jogo. Beleza? Repare que você não pode trocar esse a menos que por caso. Por desde que, por contanto que aí você vai desdizer o texto. O time será rebaixado caso vença o próximo jogo? Não, é justamente o contrário. Acontecendo esse fato que vem depois do a menos que e do a não ser que, acontecendo isto aqui, não vai acontecer isto aqui. Não vai. Quando você usa o caso, acontecendo o que vem depois do caso, vai acontecer outro fato. Ó, você será aprovado caso estude. Então, se acontecer o fato, né, de você estudar, vai acontecer a sua aprovação. O a menos que e o a não ser que, eles são condicionais, mas eles não trazem o mesmo valor ou não são empregados no mesmo contexto do caso, do contanto que. Estou falando isso porque vai que domingo cai lá uma oração condicional com caso, e aí aparece na letra E o a não ser que. Pô, eu vi na aula, Alexandre falou, um é sinônimo do outro, eles são condicionais. Não, eles são condicionais, mas o a menos que e o a não ser que só entram num contexto em que o fato que vem depois deles acontecendo impede o fato da oração principal. Diferentemente do que acontece com o caso desde que, contanto que e se, que é acontecendo o que vem depois desses conectores, vai acontecer o que está na oração principal. Beleza? Vamos lá. Porém, acelerando um pouquinho aqui, porém, não vou nem ler o texto todo, ele quer trocar. Ó, pode ser substituído. Pediu para trocar o porém por alguma coisa, você lembra daquela listinha que você decorou na época que você fazia o ginásio. Né? Você é da época do ginásio? Sexta série do ginasial. Então, estudava com um caderno de pauta dupla, ia de quichute para a escola. Então, ó, é isso. O porém vai ser trocado pelo contudo. É o único que equivale, é o único. Galera, isso aqui é. Eu acho que nem é legal cair uma questão assim na prova de vocês, porque aí todo mundo acerta, né? Vocês que estudaram e o cara que não estudou também vai acertar. É legal cair uma questão mais complicada, mais tensa. E a última sobre este assunto, também recente,
Isto aqui é bonito, né? Todo mundo fala, muita gente fala ciclano. Ah, fulano, beltrano, ciclano, mete um C, mete um L. Não existe ciclano, não. A terceira pessoa aí é cicrano, tá? Com SR. Fulano é a primeira, beltrano é a segunda, e cicrano, com SR, é a terceira. Na citação de cicrano, uns olham para a televisão, outros olham pela televisão. Mas se você olha para a televisão, isso quer dizer que você está olhando na direção dela, né? Acho que é bem tranquilo, né? Na direção dele. Não é, você não olha com a finalidade da televisão. Não é isso. E se outros olham pela televisão, é claro que é por meio de. E aqui, esse por meio de, eu vou sugerir que vocês, domingo, caso queiram colocar na redação o através de, prefiram por meio de. Porque tem uma galera mais chata aí no meio acadêmico que acha que o através de só pode ser usado no sentido de atravessar, né? O sol entrava no quarto através da vidraça. Aí, beleza. Mas se for assim, conheci fulano através de Beltrano. Não, use conheci fulano por meio de Beltrano, é melhor, tá? Para você não correr risco. Por meio de é melhor do que através de, só para não correr risco. Pode ser que os caras não punam, mas vai que. E aí? Pode seguir? Tá tudo certo? Todo mundo gabaritando? Numa aula do gabaritando, é claro que a galera está gabaritando, né? O que é agora? E tipos de discurso, delícia, hein? O que é isso, hein? É o seguinte, quando você lê um livro, todo mundo aqui lê bastante, então é fácil entender. Quando a gente está lendo aquelas histórias, né, que prendem a gente, né, tem um autor nacional que está bombando aí com livros muito bem escritos no sentido de prender a nossa atenção. Você começa a ler o livro, não consegue largar, porque ele consegue fazer a história sem barriga, sem nada, né? Sempre tem uma tensão. Todo mundo aqui deve conhecer o Rafael Montes, né? Jantar Secreto, Suicidas, Dias Perfeitos, ele escreveu o roteiro daquele Bom Dia Verônica. O cara é fera, né? O Vilarejo, outro livro bom, Uma Família Feliz. E ler os livros do Ravel Monte, né? É uma coisa que prende a gente fica ali. Agora, é incômodo também, né? Porque ele é meio maluquinho, então, assim, tem coisas que a gente não consegue digerir, mas eu acho que ele faz intencionalmente, porque a gente fica ali torcendo o nariz e não consegue digerir o que está lendo, mas continua lendo. Né? É meio Black Mirror, enfim, é um negócio meio doido, né? A gente fica, pô, não acredito que ele está fazendo isso, está contando a história desse jeito, está explicitando dessa forma, e você fica um pouco chocado, mas continua ali preso, lendo. Né? A gente se choca, mas continua preso aquilo ali. Quem não conhece, eu sugiro que comece com Suicidas para logo tomar um choque de Rafael Montes e entender qual é a pegada dele. E por que eu estou falando isso? Porque quando você está lendo ali o livro amarradão, o narrador, ele pode, em alguns trechos, reproduzir aquilo que foi dito pelo personagem. E ele pode, em vez de reproduzir literalmente as falas do personagem, ele pode dizer com as palavras dele o que o personagem disse. Certo? Vou pegar aqui a segunda questão antes da primeira, para isso ficar mais claro. Está aqui o narrador. Tá? O narrador está aqui no enunciado. Olha só, quando tem isto aqui, que a gente chama de tracinho, na letra C, a gente chama de tracinho, né, para ficar mais familiar. Quando tem tracinho, né, você consegue imaginar esse texto na boca do personagem. Ele falando exatamente essas palavras. O personagem é uma personagem, né? Mas que é isto, senhor Damião? São as palavras que ele vai dizer. Se você tivesse, por exemplo, um roteiro e o ator tivesse que dar vida a esse roteiro, ele diria essas palavras. Mas que é isto, senhor Damião? Aí tem aqueles disse, né, questionou, ponderou, aqueles verbinhos que confirmam que está literal. Isso é discurso direto, porque está apresentando exatamente a fala do personagem, da pessoa, como você consegue imaginar isso aí saindo da boca da pessoa, ela falando, né, o ator atuando e falando essa construção. Beleza? Agora, note que na letra B, desconhecia as ruas, andava, desandava, finalmente parou. Para onde iria? Esse para onde iria não é o personagem falando. Se você tiver que filmar essa cena, você não vai encontrar na cena o ator, o personagem, falando para onde iria. Não. Isso é o narrador falando por ele, mas misturando, na verdade,
porque não tem nenhuma fala adaptada pelo narrador. Isso aí é o narrador revelando um sentimento, uma dúvida, então é o discurso indireto livre. Se fosse o indireto, eu vou pegar aqui o direto para fazer a conversão. Ó. Mas o que é isso, senhor Damião? Se fosse o indireto, o narrador diria assim, fulano perguntou o que era aquilo ao senhor Damião. Então, ó, fulano perguntou o que era aquilo, é uma maneira de o narrador dizer o que fulano perguntou ao Damião. É indireto. Quando ele apresenta algo que não foi dito, é simplesmente uma voz interior, uma reflexão, um pensamento, quando ele mistura, aí é indireto livre. Tá? São 3 opções. Na questão 2, então, já deu a gabarita, que é a letra B. Se tiver travessãozinho, com até mudança, às vezes, né? Quando tem um travessão, aí depois tem outro, indicando a mudança do interlocutor, você tem o discurso direto. Você consegue imaginar essa fala dita pelo personagem literalmente. Literalmente aqui nesse caso é literalmente mesmo. Tem muita gente usando literalmente sem ser literal, né? Aquele famoso caso do narrador que, na transmissão de um jogo, quando o jogador arriou as meias, cansado, o narrador falou, dá para ver que fulano está literalmente morto em campo. Não, claro que não. Né? Então, cuidado com o uso de literalmente. Joia? É isso. Letra B, discurso indireto livre, o para onde iria. Os outros nem tem, né? Porque os outros são só narrativas. Ó. Depois de entrar, espiou pela rótula a ver o padre. Este não deu por ele e ia andando. É uma narrativa. E na D também. Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira. Não sei bem o ano. Não tem fala aí, não tem discurso para a gente poder conjecturar ou imaginar uma dessas opções como resposta. E na primeira, mais fácil ainda. Embora seja mais extensa, é mais fácil. Porque essa aqui é uma questão sobre discurso indireto, mas você nem precisa saber esse conceito ou saber isso. O que acontece? Aqui é mais uma questão de atenção às partes do texto. Vamos lá, quais são as partes do texto? Vou marcar aqui, ó. Ela disse ao seu amigo tempos atrás. Então, você vai marcar lá no dia, se aparecer uma coisa assim, ó. Quem disse foi ela. O papel dela aqui foi dizer ao amigo dela alguma coisa. Que coisa que ela disse? Ó, você pode não acreditar. Então, já é outro agente aqui. O agente da não crença é você. No caso, o amigo dela. Mas quando eu era jovem, ó, eu é um amigo ou ela? Ela, voltou para ela. Faz isso para você separar, né? Dai a César o que é de César, fica melhor. Meu mundo, mundo de quem? Do amigo ou dela? Dela. Era inteiramente diferente do em que, bonito isso aqui, né? Do em que, do mundo em que, né? Tem a elipse da palavra mundo. Do em que ambos vivemos aí, claro, os dois, o amigo e ela. Se você fizer isso, você partir, vamos usar um ensinamento de uma questão anterior, se você decompuser o texto dessa forma, né, quebrando, decompuser, eu falo, mas nem eu mesmo acho artificial, né, eu acho artificial. Faz isso, e aí você vem para cá, ó, eles pedem para começar o texto assim, para fazer a conversão. Porque aqui está no discurso direto, tá vendo? Você pode não acreditar, mas quando eu era jovem, meu mundo era inteiramente diferente. E essa é a fala dela. A banca está pedindo para passar para o indireto. Ela disse ao seu amigo, tempos atrás, que, ó, vamos lá, a letra A já está ruim, porque bota, podia até mesmo não acreditar. Quem podia? Há uma sonegação do agente do podia, já compromete o texto, porque quem não podia era o amigo. Se eu não boto o sujeito aqui, ela disse ao seu amigo tempos atrás que podia. Pode ser em referência a ela, né? Pode ser ela mesma. Então tá ruim esse podia sem sujeito. Aqui é a mesma coisa, podia se não acreditar. Não tem um sujeito determinado. Então a letra A e a letra B já são eliminadas logo no início, porque não explicitam o agente do não acreditar. Beleza? Na C, mesmo que ele não acreditasse, aí beleza. Mesmo que ele não acreditasse, bate com o texto. Quando era jovem, por quem era jovem? Não tem o sujeito do era jovem. Sonegar sujeito nunca é uma boa opção, hein? Ó, não dá. A letra C já está eliminada. Até o desfecho, ó, vivia-se no mundo inteiramente do que se vive hoje. Não, no desfecho não está dizendo que ambos vivem nesse mundo. Olha a D, galera. Ele podia não acreditar que quando jovem, o mundo dele, ó, o mundo dele não, é o mundo dela, tá de verde lá em cima, não é o mundo dele, é o mundo dela. Agora, olha como a letra E mantém o que está colorido ali no enunciado. Ele podia não acreditar. Olha o agente da não crença aqui. Quem é o agente da não crença, da incredulidade? Ele.
Mas o mundo dela, tá vendo ali, ó, verdinho lá em cima, o mundo dela tá de verde. Então, manteve aqui. Mas o mundo dela, quando jovem, é claro, né? Ela era jovem, era inteiramente diferente daquele em que ambos estavam vivendo. Bateu. Bom, no caso aqui teria que ser de azul, né? Vai ficar bonitinho. Ok? É isso, galera. É só prestar atenção a quem faz o quê quando a banca faz a transposição, ela deturpa os agentes e isso muda o sentido, não pode. E aí você pode, aproveita também para ver como faz a transposição, né? Ó, ela disse ao seu amigo tempos atrás que, ela disse, ó, quando eu era jovem, meu mundo era inteiramente diferente do que aquele em que ambos vivemos. Aí trocaram para ambos estamos vivendo. São trocas possíveis. E para a gente fechar a parte de gramática, porque eu sei que vocês estão ansiosos aí para a parte de redação, pontuação tem caído muito, caiu nos últimos concursos, inclusive nos dois níveis, né, nível superior e nível médio. As últimas provas trouxeram questões de redação, mas é tudo assim, pouquinho de intimidade com leitura e você já mata. Não é nem aquela coisa assim, eu tenho que explicar a regra. Em algumas questões, sim, você tem que manjar um pouco de regra, mas na maioria dos casos, é ler e perceber que em algumas a pontuação está inadequada. Bom, letra A. Aqui e ali, nos textos de Rousseau, aí teria que ter uma vírgula depois do aqui e ali, né? Nos textos de Rousseau, viria entre vírgulas. Ah, não sabia, não percebi. Segue a leitura. Houve quem encontrasse a falsa ideia de que. Isso aqui é mais grosseiro. Entre falsa ideia e o de, não faz sentido nenhum ter essa vírgula. Está eliminada a letra A. Letra B. Apesar das interpretações equivocadas que, ainda entre vírgulas aqui, não faz sentido algum. Não tem sentido. Tá? O provocam entre leitores também, provocam entre leitores especializados um sugestivo debate. Ou você coloca entre leitores especializados entre vírgulas, ou não coloca nenhuma. A vírgula solteira não dá. C, nas obras de Rousseau, vírgula, reconhecidas como do mais alto idealismo, vírgula, as sociedades tribais, vírgula, com seu primitivismo, vírgula, são admirados pelo filósofo. Tudo bonitinho. Ah, mas eu fiquei meio impressionado com esse excesso de vírgulas. É tudo intercalação. Nas obras de Rousseau, adjunto adverbial deslocado, vírgula. Reconhecidas como do mais alto idealismo, é um fragmento deslocado. As sociedades tribais, sujeito, com seu primitivismo, termo intercalado entre vírgulas, são admiradas pelo filósofo predicado. Então, tudo certinho. D, ao analisar comunidades primitivas, faltou uma vírgula aqui. Rousseau considera, e não pode ter essa vírgula aqui. Muita gente está fazendo isso em redação também, colocando vírgula entre verbo e objeto direto. Não pode. Letra D está eliminada. Não fossem os abusos, aqui, esses abusos da vida com vírgula é igualzinho a esse ideia, vírgula, de que com vírgula aqui. Não pode. 1C de casa. Bom, para a letra A, foi a partir dos anos 90 e só então que a internet veio se disseminar. Ok, foi a partir dos anos 90 que a internet veio a se disseminar. Disseminar, fala direito. Esse só então entre vírgulas está certinho. Qual é o problema da B? Foram tão radicais, vírgula, as revoluções, pelo amor de Deus, né? Vírgula separando o sujeito de predicado. As revoluções, sujeito do foram tão radicais, não pode. E qual o problema da C? Era firme e rígida tradicionalmente a ordem social. Ou tradicionalmente vem entre vírgulas, ou você tira isso daí. Era firme e rígida tradicionalmente a ordem social, direto. Ou coloca uma vírgula depois de tradicionalmente. Atualmente, vírgula, ok, na letra D, o fato é que todo ano, o todo ano engana, né? Porque a pessoa fala assim, pô, todo ano é adjunto adverbial de tempo. Não, nesse caso, todo ano é o sujeito do é revolucionário. Então não cabe essa vírgula. E uma pessoa de 30 anos, vírgula, hoje pode dizer, aí teria que ter uma vírgula depois do hoje, né? Ou direto. Uma pessoa de 30 anos, mas o hoje é importante, porque ela tem 30 anos e hoje ela pode dizer. Então seria interessante colocar esse hoje entre vírgulas. Gabarito, então, letra A. Alguém abriu o microfone. Abriu ou não? Ô, professor, o senhor pode tirar dúvida para mim? Por favor, na questão 1. Questão 1. Fala. Na questão 1, o senhor falou sobre o ainda, que está entre vírgulas. Ele ali não poderia ser utilizado como uma ênfase na frase? O ainda de pontuação? Isso. Peraí, questão 1 de pontuação. É letra B.
Não, porque tem esse se perpetuam aqui, ó, ele está muito colado, não é, a ênfase aqui não é no ainda. Ó, apesar das interpretações equivocadas que ainda se perpetuam, a ênfase está na perpetuação. Esse ainda entre vírgulas quebraria muito o ritmo do texto. Apesar das interpretações equivocadas que, ainda, vírgulas, se perpetuam, o ainda está muito colado com o se perpetuam para você fazer essa separação. São interpretações equivocadas. Qual é a ênfase daqui? Qual é a intenção dessa oração concessiva? Dá ênfase às interpretações equivocadas que ainda se perpetuam. Se eu colocar um ainda entre vírgulas, vai ficar uma coisa, vai quebrar o propósito. A intenção é, olha como a coisa ainda se perpetua. É esse o destaque, e não ainda. Então, mesmo que você queira dar ênfase, não é no ainda que recai essa ênfase, esse destaque. É no fato de se perpetuar. Eu acho, inclusive, que se perpetuam junto com ainda, nem é muito interessante, né? Porque tem uma carinha de redundante, né? Porque se perpetua porque está acontecendo. Mas é um casamento que, de repente, realça essa situação. Né? Apesar de a mulher ainda não votar, a crítica aí, se a gente passar lá para 1920, né? A crítica é sobre o não voto. O ainda só é um reforço para isso. Tá, Maria? Então é isso. Nada justificaria esse ainda entre vírgulas, não. Certo, obrigada, professor, entendi. Nada. Eu que agradeço a participação. 3. A introdução de uma vírgula no segmento do texto é plenamente aceitável no seguinte caso. Ó, o é necessário que não pode. Porque você está separando o sujeito do verbo. Né? O que é necessário? Tudo isso que vem a partir do quê? Esse que introduz uma oração que vai funcionar como sujeito do é necessário. Né? Isto é necessário. Ok? Então não dá. Aqui não dá. Letra B. A hospitalidade não deverá ficar circunscrita à disponibilidade. Olha lá, uma vírgula separando o complemento do que vem antes. Né? Se está circunscrito a algo, está separando o complemento de quem exigiu esse complemento, não pode. Sofre os desafios, os constrangimentos e as limitações das situações dadas, letra C. Não há por que colocar essa vírgula antes do E. Há casos em que a vírgula pode ser colocada antes do E, mas não é aqui, né? Aqui é uma enumeração, o E está fechando. Se fosse, por exemplo, uma estrutura com o E conectando sujeitos diferentes, beleza, a vírgula poderia vir, né? Um E com valor adversativo, mas não é o caso aí. Como utopia, letra D, vírgula, representa um dos anseios mais caros da história. Isso aqui é muito importante, hein? Essa vírgula vale, é o gabarito. E aí muita gente não pensa nessa, porque acha que utopia é o sujeito do representa. Claro que aí fica um pouco prejudicado, porque a gente não tem o texto todo, né? Isso são fragmentos, tudo isso é fragmento de texto, estava lá na prova. Mas utopia aí não é sujeito. É alguma coisa que representa um dos anseios mais caros da história, e essa coisa representa isso como utopia. O como tira a possibilidade de utopia ser sujeito. Tem gente, inclusive, fazendo isso em redação, né? Afasta muito e acaba se perdendo. Né? Com o advento da revolução tecnológica, aí faz uma intercalação para explicar, né? Alguma coisa sobre isso. Vírgula, nananana, vírgula. Trouxe novidade, ó, com o advento da revolução tecnológica, trouxe novidades. Quem é o sujeito desse trouxe? A pessoa teve a intenção de colocar a revolução tecnológica como sujeito, mas o com ali passa uma ideia mais de adjunto adverbial do que de sujeito. Então tira o com, a revolução tecnológica, aí bota lá a intercalação que você quiser, entre vírgulas, trouxe, aí beleza. Mas esse com e depois lá na frente um verbo vai tirar desse cara que está colado ao com a função do sujeito. Então utopia aqui, com ou como, né? Não é o sujeito, não. Então tá certa a vírgula. É esse o gabarito. E aqui, galera, ó, a hospitalidade é concebida não apenas, um pouco parecido com a pergunta da Maria aqui, ó, essa vírgula também quebra essa relação direta. Ela é concebida não como isso, mas também como aquilo. Não apenas, né, como isso. Não coloca vírgula antes desse não apenas, tá? É direto, senão você perde a força que você quer dar justamente por conta dessa ênfase com não apenas e o mais também. Não apenas e o mais também é uma expressão enfática. Aditiva enfática, né?
E a última de gramática, questão 4, remoção da vírgula altera o sentido na seguinte frase. Segundo estatísticas da minha cabeça, em 99,5% dos casos nos quais a banca pergunta alteração de sentido com remoção, é a oração introduzida por pronome relativo, né? Todo mundo sabe que a oração introduzida por pronome relativo sem vírgula tem valor restritivo e com tem valor explicativo. E não fugiu, bateu com, a questão 4 bateu com as estatísticas da minha cabeça. 99,5% dos casos. Olha a letra E, os empreiteiros não se importam com as cidades históricas que pretendem tornar modernas. Esse que é um pronome relativo, retomando cidades históricas. Com a vírgula, esse fragmento tem valor explicativo. Se ele eliminar a vírgula aqui, se nós eliminarmos, vai passar a um valor restritivo, então muda o sentido. Tá legal? Letra E, a número 4. Se aparecer domingo essa questão de alterar sentido, procura um pronome relativo, grande possibilidade de ser o gabarito. E se não tiver? Bom, aí pode ser que você tenha outros contextos, a vírgula pode mudar o sentido até em relação à adjunta adverbial, né? Ele está conectado com um termo, colocando uma vírgula, ele pode passar a se conectar com outro. Então, pode ser uma estratégia da banca, mas geralmente a FCC usa pronome relativo mesmo. É isso, 20 questões comentadas no total. A gente tem agora alguns minutos para comentar ou para conversar sobre redação. Domingo vocês vão fazer um texto maravilhoso, presinto, prevejo, vaticino que vocês farão um texto muito bom. Vocês treinaram, estão treinando, ainda há redações para corrigir amanhã e sexta, né? Tem lá na planilha uma lista boa, a galera deixou para entregar aos 44 segundo tempo, faz parte. A gente vai corrigir, eu vou mandar os áudios para vocês. Vocês podem perguntar, né? Pô, Alexandre mandou um áudio, criticou isso, comentou aquilo, fiquei com dúvida. Pergunta, acessa lá a plataforma, podem perguntar. Mas assim, em relação à expectativa de tema, toda vez que a gente fala sobre isso, fica aquele reforço da importância do eixo temático. Quando a gente estuda por eixo temático, essa aflição, essa angústia é menor. Não vou dizer que ela não existe, ela existe, faz parte do pacote, mas ela diminui, porque o estudo por eixo temático, o treinamento por eixo temático, ele abre muito as possibilidades de elaboração de texto, porque, por exemplo, né, eu estou desconfiado que vai ser alguma coisa relacionada ao mundo do trabalho. Né? Tribunal, trabalho, li muitas matérias na revista RT, estudei muita coisa relacionada ao mundo do trabalho, tem muita coisa sendo discutida, a FCC tem uma pegada social, né, temas representativos e importantes para a sociedade. Então, estou achando que vem alguma coisa aí no Enem do trabalho. Aí eu treinei um tema sobre, por exemplo, assédio no trabalho. Treinei, mas aí na prova não caiu assédio no trabalho, caiu violência contra a mulher, caiu feminicídio. Repare que se você treinou, praticou, estudou, elaborou alguma coisa relacionada a assédio, há pontos de contato com o que caiu na prova. Não é que você vai fazer, né, uma mudança brusca, eu treinei um assunto, caiu outro completamente diferente. Não, tem um ponto de contato, tem elementos que tem uma bagagem que você pode levar. Né? Você vai trocar de hotel, mas você vai levar ali um bônus, alguma coisinha com você. Eu treinei alguma coisa relacionada à tecnologia, mudando os hábitos do trabalhador. Possibilidade de ensino remoto, né, o home office. Treinei isso, tinha um tema lá no Gabaritano, eu fiz. Aí na prova não caiu, mas caiu alguma coisa de tecnologia, você tem uma bagagem. Você tem um contato, você tem elementos ali que você pode utilizar. Então, há uma vantagem quando você organiza os seus estudos observando os eixos temáticos, porque você consegue fazer transferências, você consegue fazer um pix, né, pegar ali e jogar algumas coisas importantes para o tema diferente. Às vezes pode ser que o tema aparentemente nem tenha relação com o que você treinou. Por exemplo, faz pouco tempo que caiu aquela questão do Ferreira Goulart falando da crase. E aí a pessoa para diante desse tema e fala assim, não tinha nenhum tema sobre crase.
Mas a redação nem era sobre crase. Ali havia claramente uma provocação para uma discussão sobre preconceito, né, o linguístico, e até havia uma brecha para estender, né, essa sensação de superioridade por dominar algumas ferramentas linguísticas. Ótima oportunidade para discutir desigualdade na educação, que é um tema que tem no Gabaritano. Então, note como as coisas estão conectadas. Não é? Muita gente não pegou ali a provocação do texto Ferreira Goulart. A banca até deu uma colher de chá, deu uma ênfase a isso, mas muita gente não pegou e acabou falando sobre outra coisa, a pessoa que fosse para falar sobre crase, sei lá. Então, mesmo que venha aparentemente algo muito estranho ou fora, tem um recheio ali que vai conduzir você, ou pode permitir, ou até sugere que você faça um texto com uma pegada bem relacionada, né, com algo bem relacionado com o que você estudou, nos temas que o Gabaritano colocou à disposição de vocês, né, sempre separados por eixo temático. Há temas na linha do trabalho. Eu acredito que vou começar a dar palpites aqui, uma chuva de palpites, mas não é nada assim, nenhuma pretensão de ser vidente, né, mas há temas interessantes. Precarização, né, que eles chamam de uberização, mas precarização, construções narrativas feitas pelo sistema para dar aquela iludida em retirada de direitos trabalhistas, né? Então, não é que você perdeu o direito trabalhista, é que agora você é empreendedor de si próprio, né? Você é seu chefe. Redução da jornada de trabalho, que já caiu também, mas enfim, que pode cair com uma outra roupagem, com uma outra pegada. Tem esses aspectos, né? A própria questão da tecnologia interferindo no trabalho. A gente tem um tema sobre: será que o mundo do trabalho vai mudar ou teremos trabalhadores cada vez mais infelizes? Algo relacionado a essa garotada, essa nova geração que não está olhando com muita simpatia, né, com bons olhos, o fato de ser CLT, né? Já repararam? Eu não sei como é que, se vocês têm contato com a molecada aí de 17, 18, 19, 20, tem uma galera resistente demais a ser trabalhadora, assim, a fazer o que a gente fez lá no passado, começar por baixo, porque elas têm umas referências meio equivocadas. Essa galera está começando a consumir muito influenciador, que está rico, que está cheio de dinheiro, e para elas, aquele salário ali, aquele estilo do CLT, aquele ritmo não está interessando. Então tem uma lacuna aí, né, na questão trabalhista. Enfim, a questão do racismo, ou no ambiente de trabalho, ou fora, ou uma coisa mais abrangente. A FCC já elaborou temas que têm contato, mas nunca foi nada assim muito dentro de, especificamente do racismo. A própria questão da nossa relação com as minorias, né, como anda a relação da sociedade com as minorias, seja que minoria for. Pode ser que o tema seja abrangente no campo das minorias, mas pode ser que seja algo mais específico, né, pessoas com deficiência, mulheres, população, comunidade negra, povos originários, LGBTQI, enfim, qualquer minoria, ou todas, como anda a nossa relação, como a sociedade tem se comportado. Aconteceu recentemente, né, em 2, 3 dias, aquela agressão absurda lá no elevador. Aí já tem gente questionando que os homens não se posicionaram, não vieram a público se manifestar, já tem uma cobrança em cima disso. Então, essa pegada, né, não basta, por exemplo, a Djamila fala isso, né, da luta antirracista. Não basta aderir à ideia, é preciso que haja um comprometimento. E é até interessante, né, porque quando alguém vai se manifestar, que não pertence ao grupo, há pouco tempo surgiu aquela expressão lugar de fala. Surgiu essa expressão lugar de fala, e aí eu tenho até um amigo, né, aí é pessoal, a gente conversando uma vez, ele falou assim: porra, não dá para entender. Quando a gente vai falar, aí dizem que a gente não tem lugar de fala. Quando a gente não fala, cobram que a gente não fala. Ele colocou isso na mesma vez lá no bar, enquanto a gente bebia uma água. Aí ele mandou essa: pô, não entendo, não sei o que fazer, lá na rodinha lá. Falei: bom, peraí, vamos lá. Aí a Djamila acho que serve como exemplo. Não é que quando se usa essa expressão lugar de fala, muita gente entende errado, né? Não é que o homem não possa falar de feminicídio, não é que o homem não possa falar de machismo, não é que o branco não possa falar de racismo, não é isso. Pode falar, mas ciente da sua condição de privilegiado.
ciente, muitas vezes, da sua condição de representante do grupo opressor, ciente outra expressão que está muito comum, né? Desse lugar, né? Tem muita gente falando isso, né? Não, nesse lugar. Então, é isso, é com essa sensibilidade, com essa percepção, porque isso faz diferença, né? A manifestação ciente de privilégios desfrutados por ser homem, branco, né, com visão eurocêntrica, com valores cristãos, enfim, essa manifestação, com essa percepção, é diferente de uma manifestação sem essa percepção. Então, o lugar de fala não é assim, você não pertence à comunidade preta, então não pode falar sobre racismo. Claro que pode, né? A Djamila esclareceu isso com muita competência. Então, todos esses temas, digamos, com pegada social, com racismo, feminicídio ou violência contra a mulher, misoginia, eu não acredito que o tema de domingo vai ter relação com essa agressão do elevador, porque eu acho que já está pronto há muito tempo, né? Isso está recente. Mas como isso também, infelizmente, não é novidade, também já vem acontecendo há muito tempo, pode aparecer lá alguma coisa nesse sentido. A pegada de tecnologia, a molecada, né, os adolescentes, por conta dessa série que teve na Netflix, mas essa série Adolescência, né, ela traz, eu não vi, mas eu sei que ela traz algumas questões relacionadas, inclusive, a essa relação da molecada com telas, com o mundo da internet, né, essa autoestima comprometida com o que é visto ali, ou pelo que é visto ali. Pode ser que a banca explore um pouco isso também. Então, são algumas suposições. Vocês, se quiserem falar de alguns temas que passam pela cabeça de vocês, fiquem à vontade, podem falar, se manifestar. Agora, a despeito do tema, galera, olha só. Façam uma introdução, aliás, antes. Leiam com muita atenção, pelo amor de Jeová, leiam com muita atenção, os textos motivadores e o tema, as palavras centrais do tema. Pega a canetinha, lê o texto motivador, vai marcando ali o que está em destaque. Qual é a ênfase aqui nesse texto 1? Quais são as palavras que saltam aos olhos? O que ele repetiu? Né? Às vezes o texto motivador, o texto traz palavras repetidas, expressões repetidas para dar ênfase, mesmo para mostrar que aquilo ali que é um núcleo. Então marca aquilo ali, vai para o texto 2, se houver, marca, vai para o tema, marca o que foi importante. Começou a fazer o rascunho, ou se você fizer direto na folha definitiva, é melhor rascunho, né? Começou a fazer, volta para lá. Compara, dá uma olhada. Pô, o que eu estou escrevendo está em sintonia fina com isso aqui? Pô, os caras estão falando que a importância dos povos originários. Pô, eu estou escrevendo um monte de mazela que esses caras enfrentam, né? Estou falando tudo que eles sofrem. Claro que o que você está falando tem a ver com o tema, mas não está conectado, não tá em sintonia fina, porque a banca está pedindo a importância. Você está falando as dificuldades que eles enfrentam, você está falando deles, mas você não está valorizando, você não está dando importância. A banca quer saber a importância. Por isso que é importante ler com muita atenção, algumas vezes, os textos motivadores, marcar. Quando começar a fazer o texto, volta para lá. Não abandona o texto motivador, meio, já sei. Não, você não sabe. Ou você sabe, mas não sabe tanto. Então, volta para lá. Aí, está conectado, está em sintonia fina. Aí, continua o tempo todo. Então, faz uma introdução objetiva, mostrando que você entendeu qual é a provocação, entendeu qual é o tema, se posiciona, faz o desenvolvimento 1, expandindo o seu primeiro argumento, coloca ali o seu ponto de vista. Eu vou usar argumento de autoridade. Galera, não é algo obrigatório, mas eu quero usar, use, mas veja se o que você está usando realmente bate com o texto. Uma coisa que eu tenho visto muito, o pessoal fala assim, vai citar ali, cabe no contexto a pessoa falar de, por exemplo, modernidade líquida. Tá bom. Só que ela reproduz ali uma frase, um texto, e logo depois fala segundo Bauman. Só que Bauman não falou aquilo. Aquilo é genérico, aquilo é muito mais amplo. A revolução tecnológica trouxe uma aceleração que nos leva a relações com pouco espaço para vínculos. Pô, isso aí é dado, isso é conhecimento de mundo, não é Bauman especificamente. Agora, se você falar assim, a obra Modernidade Líquida, aí beleza, de Bauman, ok.
Toma cuidado para não jogar Bauman assim, porque Bauman está na moda. Toma cuidado para não colocar algo ali que não seja especificamente aquilo que é destacado. Né? Você vai falar, por exemplo, de sociedade de controle. Se você falar algo que é específico do Foucault, ok. Mas se você falar que o poder público usa estratégias desde sempre para tentativa de controle, isso não é Foucault. Isso aí é geral, isso aí é conhecido, é sabido. Então toma cuidado com essa história do argumento de autoridade, mas faz lá um parágrafo, e aí quando você terminar o parágrafo de desenvolvimento, dá uma relida para ver se está claro para quem vai ler que tem ali uma ideia e tem argumentos que comprovam essa ideia, que sustentam essa ideia. Assim você às vezes evita fazer parágrafos com um monte de enumeração, ou com enumeração cheia de itens. A pessoa começa, é importante que, aí fala, blá, 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 e não desenvolve nenhum desses caras. Fica só uma enumeração. Eu sempre falo isso no áudio, né? É como se eu chegasse e dissesse para vocês, olha, vocês têm que estudar concordância, pronome, pontuação, crase. Agora olha a diferença. Vocês têm que estudar pontuação, uma vez que é um conteúdo que sempre é cobrado, principalmente nas provas da FCC, com trechos contendo vírgula entre o verbo e o complemento, entre sujeito e predicado. Vocês não podem aceitar isso. Pô, é muito mais interessante o segundo texto. Porque eu digo que vocês têm que estudar o tópico e justifico o meu apelo. Senão fica só aquela coisa solta. Estudem pontuação, pronome, concordância, crédito. Ah, legal. Obrigado aí pelo conselho. Mas não tem muita serventia para uma argumentação. Não tem justificativa. Com a coisa solta. Então evitem aquele parágrafo todo expositivo, cheio de fatos enumerados. É melhor pegar um ou dois desses itens e expandir e desenvolver. Faça sempre esse exercício. E volta para o texto motivador. Vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Volta para o texto motivador. Vai para a conclusão. Façam isso. O texto motivador é alguém por quem vocês estão apaixonados e querem ver toda hora, querem grudar, aquela coisinha de adolescente ali que quer ver o tempo. É isso. Tá? Fica ali namorando, porque é o cara que vai definir se o seu texto vai ter sintonia fina ou não. Quando a gente analisa a possibilidade de recurso, é algo que eu falo bastante para a galera, né? Eu não consigo ajudar você na elaboração do recurso, porque, embora o seu texto até seja um texto bom, bem escrito, mas ele não está dialogando com o que a banca pediu. Ele não está numa sintonia fina com o que foi solicitado. E para a FCC é muito importante que vocês revelem que vocês entenderam a provocação feita e fizeram um texto em sintonia com aquilo ali. Beleza? Vou abrir para vocês falarem um pouco, que eu estou falando muito. Lídia, algo sobre refugiados climáticos e migração ambiental. É verdade, Lídia, eu concordo com você. Essa coisa de ambiental a gente tem, né? Essa questão do meio ambiente, a gente tem esse tema aqui. Refugiados, né? A gente também, eu não sei se foi para concursos específicos, mas a gente tinha essa discussão, muito naquela linha da estrutura de quem vai receber, que é um argumento que muita gente usa, né? Não é que a gente não queira receber, mas existe a estrutura para dar conta dessa migração, mas é um tema bem interessante, bem interessante. Não me surpreenderia se a banca caminhasse nessa direção, não. Aí tem que tomar cuidado, né, para não fazer comentários que possam permitir uma leitura de xenofobia, né, tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês sabem que a FCC tem essa pegada, né, mais social, então não deixem, não cometam um ato falho, né, não sei nem se é o caso aqui, não, mas não deixem transparecer ali. Eu fiz esse comentário há pouco tempo com alguma aluna, com alguém que fez um texto e citou de um jeito inadequado alguma região. Eu sei que não foi a intenção da pessoa, mas ela acabou permitindo uma leitura de esse comentário não ajudou muito não, em relação à região X, não ficou legal. Mas ótima sugestão da Lídia aí. Refugiados e a questão climática. Boa, boa. Fala aí, Vanete. Abra o microfone e solte a voz. Professor, Vamos lá. Diga. professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu já fiz prova da FCC que havia uns 6 textos motivacionais e não eram tão pequenos. Numa prova que tem tantos textos motivacionais assim, eu devo ler todos? Ou eu posso ir ali e escolher uns 2, 3 só? Ou 1, 2? Ok, Vanete. Olha só, não é muito feitio dela, mas você já viu, todos. Não tem nada gratuito ali, não tem nada aleatório, não tem nada assim, vou colocar só para cansar o candidato. Tudo tem uma razão de ser.
Mas aí eu vou ler os 6 e vou gastar muito tempo. Não, o tempo que a banca concede para a elaboração da prova é suficiente. Eu costumo dizer o seguinte, o tempo é suficiente e por que é suficiente? O que eu uso para comprovar? Várias pessoas fazem uma boa prova no tempo dado pela banca. Então, é suficiente. O fato de você ler, vamos imaginar, se fossem 2 textos motivadores, você leria 12 linhas, 15 linhas. Com 6, você vai ler 30. Você vai ler 15 linhas a mais. Você lê 15 linhas com atenção, com calma, em 3 minutos. Então, com calma. Você pode levar até menos tempo. Então, leia tudo e extraia de cada um deles o que é central, o que é essencial, o que é ênfase, destaque, porque isso vai abastecer você dessa bagagem para não deixar passar no seu texto nada que seja relevante nos textos motivadores. Leia todos os textos motivadores. Só parar essa apresentação aqui que eu não estou escrevendo nada. É isso. Leia. Ok? Ok, entendi, obrigada. Outra coisa interessante, né? Eu vi um texto há pouco tempo sobre a falta de contato com a escrita dessa geração também. Aí casa tudo, né? Você treinou o eixo temático, adolescência, juventude, inteligência artificial na educação. Você treinou isso. Aí pode cair lá como as próximas gerações já começou, né? Como já tem uma galera resistindo à ação de escrever. Já tem molecada que não pega a caneta. Eu trabalho pouco com turma presencial, mas ainda trabalho, ainda tem um cursinho aqui, outro ali, com aula presencial. A galera não escreve o que eu escrevo no quadro. A galera pega o celular e registra. A galera não leva caderno. A papelaria está na falência, né? Ninguém tem mais caderno. A galera registra no celular para entupir a memória e para nunca mais ser visto. Eu falo isso para eles. Vocês estão se iludindo, né? Que vocês estão registrando, vocês não vão ver. Isso aí só vai ficar entupindo a memória de vocês. A galera não escreve. Vocês têm que escrever necessariamente por causa da redação, do cartão resposta, marcar um X, né? Mas pode ser alguma coisa assim. Não caiu inteligência artificial na educação, não caiu nada sobre a série adolescência, sei lá. Não caiu, mas pode cair a migração, não, vamos lá, a tendência ou a resistência a contato com a escrita. Eu acho que a gente vai, daqui a pouco, voltar a se comunicar por grunhido, como era lá na época das câmeras. Daqui a pouco a gente está migrando para isso. Então, pode ser. Né? Pode cair alguma coisa relacionada a esse abandono da escrita. Enfim, uma provocação como a do Ferreira Goulart, né? E o foco seja até a inteligência artificial na educação, mas com uma pegada mais de trabalho braçal de escrita mesmo. Aí, por que eu estou falando isso? Porque a Ivanete falou da leitura, a Polícia Federal caiu parecido, a Alcione está dizendo aqui. Caiu a importância da leitura nessa sociedade, nesse contexto de sociedade que só fica na internet, né? O saber envolvendo a leitura, né? Essa habilidade de ler foi nessa pegada. Eu acho que pode vir, sim, porque são editais que saíram bem próximos, né? Caiu na PF, no MP Rio, caiu um eixo que dava para falar de série adolescência, e a Polícia Federal surpreendeu, né? Vendo com essa questão também, a importância da leitura, né? Eu acho que pode vir também. Mas Boa. Eu cismei com a precarização do trabalho lá, os motoboys, e a questão da insegurança alimentar. Tem a fome de quem entrega comida. Eu cismei com isso. Acha que pode ser tema? Sim. Eu inclusive, estou esperando nessa questão da precarização, porque assim, eu estou achando que está até tarde, né? Eles já podiam ter cobrado isso até mais de uma vez, porque esse olhar desumanizador para o trabalhador, é isso, né? A gente virou uma sociedade que olha para o trabalhador como máquina, como um robô. A gente tem esse tema, né? Ciborgue. Então, e pior do que isso, né?
a maquiagem que é feita, a narrativa construída para que isso seja, com muitas aspas, né, justificado ou naturalizado, como eu falei, né? Então, você não tem patrão, você é seu chefe, empreendedor de si mesmo, microempreendedor, PJ, enfim, é isso, a gente espera desempenho de máquina, a gente espera antes, cobra desempenho de máquina. Como é que a gente avalia o entregador? Como se fosse uma máquina trabalhando, não é uma pessoa. Não há um olhar desse trabalhador como uma pessoa com necessidades, demandas, sonhos, sentimentos, não há. É um robô. Né? Aquele caso do sujeito que atendeu o interfone e falou, não vou descer, você vai subir. Você vai subir, eu não vou descer, eu não posso descer, e depois descer para dar um tiro. Ou seja, para descer para pegar a encomenda não podia, mas para dar um tiro pôde, né? E segurança alimentar, que foi outra coisa que o Alcione falou, né? Tá vendo agora saiu uma notícia de que o Brasil, eu não sei porque eu não conferi, né? Agora, a gente fala sempre assim, né? Eu vi uma notícia, aí tem que fazer ressalva, mas não sei se procede, porque a gente não sabe se é fake news ou não, mas sobre o fato de o Brasil sair dentro do mapa da fome, ter saído do mapa da fome. Fala, Alcione. É porque tem uma diferença, desculpa a minha ignorância, insegurança alimentar, fome, e a má alimentação, né? É porque o motoboy, ele almoça uma coxinha, um italiano. Então, assim, ele não está com fome, mas ele está mal alimentado. E aí tem uma distinção, não tem? Então, Tem. assim, aí também essa questão de sair do mapa da fome saiu, mas o brasileiro está mal alimentado, né? Come muito ultraprocessado e tal. Tem uma distinção, se você puder até me ajudar, porque eu acho que tem, mas não estou lembrando. Não, tem uma distinção, é o que você exatamente falou. Registre-se aqui que a Alcione provavelmente é de Niterói, porque vocês ouviram, ela falou italiano, ela não falou joelho. Né? Então nós somos vizinhos, Alcione, nós somos vizinhos. Eu também sou de Nikit, né? Legal. Quebrei o negócio aqui. Quebrei o negócio. Então, o que acontece? Niterói tem o melhor italiano do Brasil, inclusive, né? Mas tem uma diferença exatamente o que você falou. Quando se olha para o trabalhador que está, digamos, comendo uma coxinha ali, ele não entra, evidentemente, no quadro de fome, né, de pessoas que não têm 3 refeições por dia, uma divisão. Isso provavelmente, se vier, aí eles vão apresentar aquele gráfico, né, quantas famílias estavam no mapa da fome, quantas saíram, eles vão trazer dados. Mas é exatamente o que você falou. O fato de não fazer parte do grupo da fome não significa que a alimentação seja boa, porque se tem uma coisa que a gente não faz bem é a alimentação. Outra, fazendo um paralelo, né, tem muita, o que a Sasha colocou, fome é necessidade biológica, escassez é necessidade suprida. Mas é isso, como que está havendo essa necessidade suprida, né? O que está sendo ingerido, né? Porque teve um empresário que falou isso, né? Que o empresário falou, eu não preciso de 1 hora para almoçar. O trabalhador não precisa de 1 hora para almoço. Ele pode almoçar em 15 minutos. Até não vou nem aconselhar que vocês vejam esse vídeo, porque dá um ódio assim, dá vontade de você quebrar a tela. Ele é lido, né? Naquela arrogância, achando que o sujeito que tem 1 hora para almoçar é um privilégio, atrapalha o crescimento da empresa, é muita folga. Então, tem uma diferença e está muito atrelado a isso que você falou, Sônia, a qualidade do que se come, a indústria de ultraprocessados, né, o lobby, a pressão para isso ser cada vez mais consumido. Qual foi a prefeitura que tentou tirar isso das escolas municipais? E aí teve um problema danado, porque tinha contrato assinado com um monte de fornecedor que só fornecia comida que fazia mal para as crianças, e aí a prefeitura tentou romper com isso, por uma alimentação mais saudável, e aí a empresa entrou na justiça. Então, há uma série de fatores aí que podem entrar nessa questão da qualidade. Uma coisa é a qualidade do que se come, outra coisa é não comer, né? Não ter nem acesso ao básico. Pode ser, e segurança alimentar é uma boa situação. Agora, o que o Alcione falou, né, de precarização, isso tem batido muito na minha cabeça, né? Eu fico sempre pensando quando que as bancas vão, uma das bancas, né, quando que isso se tornará um tema oficial de redação, né? Algo relacionado a essas condições, prato cheio para que vocês mostrem como o sistema é perverso, né, e tem aquela narrativa que inverte a culpa, né, ou inverte a situação.
a sociedade do cansaço tem muito isso, né? Se você está cansado, se você está esgotado, a culpa é sua. Né? Você que não tem força de vontade, você que não supera, escala 6.1, né? Isso nem foi adiante, né, no Congresso, né? O Congresso é tão venal que nem foi adiante. Mas é isso, como o trabalhador se culpa, e as redes sociais estão fazendo muito esse papel, né? As redes sociais mostrando pessoas bem-sucedidas o tempo todo, isso não é novidade, né? Sempre foi assim, a mídia sempre colocou as referências bem acima da normalidade, da média, mas a gente olha para essas pessoas e percebe que o trabalhador que não está satisfeito começa a se culpar. Né? Eu não estou tendo resiliência. Olha as palavrinhas que começaram a ganhar espaço, né? Eu não estou sabendo lidar com dificuldades, eu estou me frustrando por qualquer coisa. Porque tem esse paralelo, né? Ou esse paradoxo. Essa geração nova também cheia de frescura, não consegue enfrentar a realidade, é mal acostumada. E tem, na verdade, uma galera que não tem nada a ver com falta de resiliência, e sim com muita exploração. Ó, tem uma mensagem aqui. Merenda, né? Isso, essa merenda aí com sachê. Mas essa que passou pela minha cabeça não foi de São Paulo, não. Foi aqui no Rio. Não lembro, não sei se foi Maricá. Enfim, teve um problema desse da empresa denunciando. Cara, o lanche das crianças na escola, né? Salvador. Sacha de Salvador? Também teve esse problema. Salvador é terra boa. Fantástico. A gente acaba falando sobre um monte de coisa, né? Aí mistura, né? Eu tava falando da precarização, foi para lá, foi para cá. Qual é o tema? Sumiço o quê? Da Cracolândia? Sumiu? Ó, você vê como é que eu não... Sumiu a Cracolândia de São Paulo? Ó, esse tema... O prefeito lá de São Paulo sumiu simplesmente lá. E aí tem a crítica, né? Como que ele sumiu, né? A operação policial e tudo mais. Política higienista. Aí também achei que poderia ser uma... Será que a banca vai por aí? O que você acha? Por ser em São Paulo, não sei. Né? Por ser em São Paulo, as chances são boas. Mas, assim, internação compulsória, né? Internação compulsória é um bom tema, porque existe uma corrente forte defendendo isso, né? Essa internação compulsória, o quanto isso se confunde com limpeza, né? As críticas feitas ao padre, né? Ao Lancelotti, que ia lá, tem muita gente que tem essa narrativa, né? Se ele vai lá alimentar, qual é o entendimento de muita gente? Essa galera nunca vai reagir ou tentar outra coisa, porque tem sempre quem leve alimento para ela. É um pensamento bastante comum, né, de que o que ele está fazendo mantém a pessoa naquela condição. O famoso assistencialismo, quando vem do governo, então, né, que é somado com essa ideia de que está acostumando mal e com a ideia de que é algo eleitoreiro. Né? Então, só está fazendo isso para ganhar voto, para comprar o voto. São temas que vão se desdobrando. Né? Então, o Lancelotti, com todo o trabalho dele, todo o questionamento que ele sofreu por conta disso, não sabia que o prefeito lá tinha feito essa limpeza em São Paulo, grandes possibilidades, claro, né? Tem a ver com a região, e o internamento compulsório, que vem ganhando muita força, hein? Inclusive entre profissionais da área de psicologia, assistência social, política higienista, né? Tem que separar, né? O tratamento compulsório, com base nessa galera, essa galera usa dados para comprovar que, em alguns casos, é necessário. Né? Em casos de surto, quando se percebe que a pessoa não tem condições de sair daquilo ali por ela mesma. Aí tem uma galera na área médica, na área de assistência social, que usa argumentos com bases bem sólidas para essa internação compulsória. Já tem outras pessoas que não. Regulamentação das redes sociais e liberdade de expressão. Sempre, né? Isso aí sempre é possível. Liberdade de expressão, ainda mais nos dias de hoje, sempre. Os fatos recentes estão mostrando isso, né? Como tem uma galera que traz essa expressão, liberdade de expressão, para maquiar o que, na verdade, eles querem fazer. Sim, e aí, claro que as redes sociais têm tudo a ver com isso. Limite do humor, a gente teve esse tema, né? Isso, Sacha, beleza. A sociedade tem essa postura aí de sai para lá, né? Não se misturar. A gente tem um tema muito legal de exclusividade, né? Que passa um pouco por essa ideia.
Mas limite do humor, só para não deixar o senhor ali no vácuo, né, a gente tem esse tema aí, casa com o anterior, né, com liberdade de expressão, e limite do humor também pode ser algo por conta do que aconteceu com o Léo Dias, né? Léo Dias, não. Como é que é o nome do cara? Léo Lins, né? Léo Lins? Sei lá, aquela figuraça lá. Isso, Léo Lins. Aconteceu há pouco tempo, né? Inclusive foi muito estranho, né? Enfim, foi bastante significativo, não vou dizer estranho não, para ficar neutro, até parece. Foi significativo que ele recebeu apoio de muitos humoristas, né? Que depois até mudaram ou apagaram o que eles tinham publicado, dada a reação de quem achou que foi justo o que aconteceu com o cara, né? Então teve alguns humoristas bem famosos, até em tese alinhados com valores de uma sociedade evoluída, eles se manifestaram contra e foram quase que cancelados. É um bom tema, hein? Casa tudo, né? Liberdade de expressão, humor e esse fato recente envolvendo esse sujeito, Léo Lins. Ó, bastante coisa, mas não deixem, a despeito de qual vai ser o tema, não deixem, por favor, de domingo, dar aquela namorada obcecada mesmo no texto motivador, no tema. Façam isso. Eu tenho percebido textos que estão chegando para mim, muito bons, bem escritos, mas não tem aquele molho, aquele tempero, aquela sintonia com que a banca pediu. Isso tem acontecido com muita frequência. Então, não desperdice. Se você faz um texto bom, bem escrito, você tem competência para isso. Só ajusta essa competência ao que a banca espera. Pega ali, capta o que foi provocado para não fazer nada. Imagina, você gasta um tempo, faz um bom texto, mas não recebe uma nota alta, uma nota máxima, porque não tem a sintonia fina, cultura do cancelamento. Diego, polarização é uma palavra, para mim, eu tenho uma resistência com relação a essa palavra. Eu não acredito em polarização, eu discordo bastante desse conceito. Mas tudo bem, todo mundo está usando, mas eu não vejo no Brasil, em momento algum, polarização. Polarização, para mim, seria se nós tivéssemos extrema-direita contra extrema-esquerda. Né? Democracia ferida, tudo bem. Né? Tem uma questão que eu também não sei, tem um documentário novo, né? Documentário novo que entrou agora na Netflix. Qual é o nome, hein? Dos trópicos, alguma coisa nos trópicos. Sobre religião, sobre o poder, mas aí é muito específico, né? Religião, o crescimento da religião evangélica eu acho que é muito específico. Muito recente também, Aí dei uma viajada. Apocalipse dos trópicos, isso aí, eu quero ver. Mas, de repente, alguma coisa nessa linha, Estado laico e o comportamento de alguns segmentos diante da questão do Estado laico. Um congresso, velho, um congresso com bancada evangélica, com todo respeito, tá, gente? Não tem, falo de um lugar de fala, que na minha família tem um monte de gente evangélica. Então, assim, um Estado laico com essas coisas que a gente tem visto aí, pode ser, de repente não é tão o documentário, mais alguma coisa que dialogue com isso. Pobre direita do Gessé, né, Sacha? Mas aí eu também acho que é muito específico, né? Aí teria uma cara de algo ideológico. Eu acho que a banca não vai comprar essa ideia, não. Como o pessoal fala, não vai comer esse reggae, né? Pobre direita já denuncia que a banca está sendo esquerdista, digamos, né, comunista, enfim, esquerdopata. Eu acho que ela vai ficar mais serena em relação a isso, não vai ser tão explícita. Pô, gente, muitas ideias, hein? Muitas ideias. Mas, acima de tudo, serenidade, argumentem, não fiquem informando o tempo todo. Podem informar, mas não façam da informação o protagonista do texto. Rapaz, já são 9 isso tudo? Jesus. Argumentem. É preciso cautela para emitir opinião? Não soube desse tema, não. É preciso cautela para emitir opinião. Aí bate um pouco com liberdade de expressão, com cancelamento, MP do Piauí. Valeu, Milena. Interessante esse tema, hein? Mas acho que entra um pouco nisso, né? Se você tem que ter cautela para emitir opinião, liberdade de expressão. Cancelamento, né? Tá pesado, né? Esse cancelamento, tudo que você fala. Isso aí, Aline, vai nessa direção. Tudo está conectado, tá vendo? Olha a importância desse temático, galera. É isso. Imagina, né? Você treinou,
humor e liberdade de expressão, aí cai cautela para se manifestar. Você treinou a série adolescente, sei lá qual é o nome, na Netflix, aí cai resistência dos jovens ao trabalho CLT ou à escrita. Você treinou inteligência artificial na educação, cai resistência à escrita. Está tudo conectado. É por isso que o treinamento faz a diferença. Beleza? E acho que eu não falei, eu vou falar, não deixem de ler, reler o texto motivador, por favor. Tinha falado isso não, né? Então, colhem lá, peguem o texto motivador e namorem várias vezes para poder fazer um texto em sintonia fina com o que está ali. Eu não vi a hora passar. Eu pensei que era para acabar 8h30, mas enfim. Galera, mais alguma coisa? Rendeu. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Eu que agradeço, Sasha, é sempre interessante trocar ideias, né, sobre língua portuguesa, sobre redação, principalmente sobre o que pode aparecer na prova, é sempre bom. Eu fico muito satisfeito quando, na prova, o candidato consegue ver alguma coisa que ele viu treinando, porque só confirma a tese, né? A aprovação depende muito de treinamento. Quanto mais vocês treinarem, melhor. Eu que agradeço, galera. Valeu, todo mundo. Um bom resto de noite. Descansem. E até sábado. Estou à disposição, hein? Pintou dúvida, pintou angústia, manda mensagem. Até sábado à tarde eu estou à disposição de vocês. E vou entregar algumas redações ainda que estão na plataforma até sexta-feira. Ok? Beleza? Um grande beijo. Tudo de bom. Fiquem com Deus e até. Valeu. Tchau, tchau.